Você está prestes a ouvir uma das histórias mais absurdas da política comercial brasileira. Não é exagero dizer que o Brasil está caminhando para o isolamento econômico. E isso não é por culpa de uma guerra, de uma pandemia ou de um desastre natural. A responsabilidade tem nome, RG, CPF e endereço no Palácio do Planalto. É a ausência de liderança, de pragmatismo e de responsabilidade com o futuro do país. Entraram em vigor as novas tarifas globais impostas pelos Estados Unidos, variações entre 10% a 50%, e incidirão sobre dezenas de países e o Brasil, pasmem, figura entre os mais penalizados ao lado da Índia, com 50% de sobretaxas com o peso aí dessas tarifas em setores estratégicos. O país já calcula prejuízos que beiram aí 20 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. E mesmo diante desse impacto devastador, o governo brasileiro opta por uma postura passiva, ideológica e completamente fora do compasso da realidade. Enquanto Donald Trump promove um pacote tarifário focado em proteger empregos e incentivar a indústria americana, o governo Lula ele transforma essa grave crise em um espetáculo de ressentimento e negação. Ao invés de buscar uma interlocução direta com Washington, nosso presidente ele opta por discursos ambíguos, evoca fantasmas do passado e se recusa a sequer atender ao gesto diplomático mais básico, um simples telefonema. É isso mesmo. Em plena crise comercial, Lula afirmou publicamente que não irá se humilhar ligando para Donald Trump. E a justificativa é que a intuição dele diz que o Trump não quer conversar. Ou seja, em vez de liderar com responsabilidade, nosso presidente age como se estivesse em um debate estudantil guiado por seus próprios sentimentos e não por dados, projeções ou, mais importante, o interesse nacional. Não há espaço para intuições em política externa. Há interesses, números e compromissos. E o Brasil está ficando para trás. A falta de ação por parte do governo brasileiro, ao contrário de alguns que tentam sugerir que a culpa é dos americanos, mostra que, de fato, é o governo brasileiro que está jogando o Brasil na lama econômica. Nenhum país está obrigado a manter condições comerciais privilegiadas com parceiros que violam princípios básicos da confiança internacional. A diplomacia comercial exige o quê? Esforço, humildade, estratégia e, sobretudo, maturidade. E nada disso tem sido visto no governo atual. Enquanto os Estados Unidos avançam em novos acordos com alguns países, como foi o caso do Japão, que fez um baita de um acordo, o Vietnã, a Indonésia também fez um acordo mais ou menos legal ali e tal, e até mesmo a China e a Índia, o Brasil, ele se afasta. A opção por se alinhar a blocos ideológicos e buscar apoio em organismos multilaterais sem peso real é, na prática, um convite ao esquecimento. Talvez seja isso mesmo que o Lula quer? Só pode ser. O mundo está seguindo em frente, mas o Brasil ele insiste em olhar para trás, preso a slogans de décadas passadas que nada dizem às cadeias produtivas e aos investidores, que não trazem dinheiro para dentro do Brasil, que não coloca dinheiro no seu bolso e muito menos comida na sua mesa, que não paga a escola do teu filho, que o Estado deveria bancar algo de qualidade, mas como no banco você paga mesmo assim, você tem que pagar uma escola para o teu filho, um plano de saúde, enfim. Essa tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros não foi um raio que caiu do céu azul. Ela foi anunciada com antecedência, justificada com dados e até acompanhada de intenções de negociar. E ainda veio de brinde isenções para produtos que interessam diretamente à economia americana, como suco de laranja e aviões da Embraer. A mensagem foi clara: o Washington está disposto a negociar, desde que haja reciprocidade, respeito e confiabilidade institucional. Mas o que ofereceu o Brasil de Lula em troca? Discursos rancorosos, tentativas frustradas de responsabilizar terceiros e uma estratégia que parece mais interessada em criar vilões do que buscar soluções. E quem paga essa conta? Claro, o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, o exportador que vê os seus contratos ameaçados, suas margens reduzidas e sua competitividade evaporando diante da omissão estatal. A promessa de picanha virou tarifa. O discurso de soberania virou orgulho ferido. A diplomacia se tornou palanque. E com isso, o país vai escolhendo um caminho que só o empequena diante do mundo. Enquanto isso, a economia dos Estados Unidos cresce 3% no semestre, abre 100 mil vagas de salários maiores, reduz a inflação e atrai investimentos que até pouco tempo atrás
estavam em países como o Brasil. Dá para acreditar numa coisa dessa? Em vez de reconhecer os próprios erros e tentar corrigi-los com pragmatismo, o governo opta por polarizar ainda mais o debate público. Afinal de contas, o que nós consideramos erro pode ser considerado estratégia pelo governo Lula. De repente é isso mesmo que ele quer. Discursos sobre ricos contra os pobres tentam distrair a opinião pública da verdadeira tragédia. A completa falta de visão estratégica para lidar com um cenário global em rápida transformação. Não se trata mais de ideologia, trata-se de sobrevivência econômica. E a pergunta que fica é: até quando o Brasil vai tolerar ser comandado por impulsos, ressentimentos e narrativas descoladas da realidade? Até quando o país vai abrir mão dos seus mercados, empregos e oportunidades por causa de um projeto de poder que só enxerga o futuro como uma extensão de sua própria agenda política? As novas tarifas impostas por Donald Trump representam um divisor de águas no comércio internacional. E enquanto os países mais estratégicos correm para ajustar as suas matrizes de exportação e fortalecer seus canais diplomáticos, o Brasil permanece imóvel, ou pior, preso a um discurso antiquado, desconectado com as dinâmicas reais do mercado global. O resultado não poderia ser outro: retração, desemprego e perda acelerada de competitividade. Eu não preciso dizer onde isso vai dar. De forma concreta, o impacto sobre o setor industrial brasileiro será profundo e imediato. A nossa agroindústria, por exemplo, que responde por uma fatia expressiva das exportações nacionais que trazem dinheiro para o Brasil, será uma das primeiras a sentir o baque. Carnes, grãos e produtos processados estão entre os mais atingidos. A tarifação de 50% torna completamente inviável a permanência do Brasil em mercados estratégicos norte-americanos, gerando um efeito dominó, queda na produção, demissões em massa e a retração de investimentos. No setor metalúrgico, as siderúrgicas que operavam com margens já completamente apertadas, né, por causa da carga tributária e um monte de outras coisas, né, culpa do governo, agora enfrentam um cenário de sobrevivência. Com a sobretaxa, o aço brasileiro ele perde competitividade diante do aço canadense e mexicano, cujos países, ao contrário do Brasil, mantém tratados bilaterais muito bem sucedidos com os Estados Unidos. E a diferença é a política externa. Uma política externa ativa, pragmática e não vou acertar falar a palavra. E sem ideologias. Desideologizada. Acho que é assim que se pronuncia. Sem ideologia. Porque ideologia não bota comida na mesa e não paga a conta. A Confederação Nacional da Indústria estima que apenas nesse semestre, o Brasil ele pode perder até 100 mil empregos diretos em decorrência do tarifaço. Isso sem contar os efeitos indiretos em cadeias logísticas, transportadoras, armazéns, operadoras portuárias. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O prejuízo é distribuído por toda a espinha dorsal da economia nacional. Isso vai afetar você que acha que tem nada a ver com isso. Por isso que as coisas vão chegar muito mais caro na sua prateleira. E muita coisa provavelmente pode faltar no futuro por conta disso, porque a produção vai cair. E o que diz o governo? Que a culpa é do ex-presidente. Ah não, a culpa é do Bolsonaro. Que os ricos não querem pagar mais imposto, que a oposição sabota o governo do amor e tal. Nada disso muda o fato de que enquanto o Brasil perde mercado, os Estados Unidos aumentam exportações, reativam parques industriais e reduzem a dependência de insumos estrangeiros. Eu não preciso explicar para vocês que a culpa é do Bolsonaro. É tudo conversa fiada, né? Não precisa explicar isso, né? O plano aqui tá claro: fazer a América um polo de autossuficiência produtiva, né? Os Estados Unidos eles querem fazer isso. E o Brasil, por sua vez, não tem sequer um plano. Quer enfrentar os Estados Unidos dizendo: não, nós não dependemos dos Estados Unidos, mas qual plano que o Brasil tem para ser independente dos Estados Unidos? Os Estados Unidos já tinham um plano há muito tempo de independência de todo mundo. Até mesmo de todo mundo. Então os Estados Unidos podem dizer: não, a gente não quer negociar com o Brasil. Qual o plano que o Brasil tem para ser independente, ter autossuficiência, para não depender dos Estados Unidos? Enquanto Trump anuncia cortes de impostos que serão compensados com a arrecadação tarifária, o que estimula o consumo interno e a produção doméstica dentro dos Estados Unidos, o governo brasileiro faz o completamente oposto. Ele faz o quê? Ele eleva tributos, né, sem conter os gastos, desestimula o empreendedorismo e ainda tenta convencer a população de que isso é uma forma de justiça social. E o resultado? Fuga de capitais, queda na bolsa e retração do crédito.
há ainda um aspecto geopolítico extremamente delicado. Nos bastidores, fontes do setor diplomático confirmam que a aplicação da tarifa máxima ao Brasil não se deve apenas ao desequilíbrio comercial, mas também à crescente percepção de que o país abandonou completamente compromissos históricos de uma confiança mútua. Jogou na lata do lixo 200 anos de diplomacia com os Estados Unidos, a omissão diante da perseguição a ex-governantes, os acenos ao eixo Russo-China e a naturalidade forçada em temas sensíveis aos interesses ocidentais despertam um alerta em Washington, e isso não é coincidência. É cada vez mais evidente que a política externa atual, que o governo Lula está promovendo, está subordinada à agenda ideológica de uma elite política que não compreende a dinâmica global. Talvez até compreende, mas está pensando somente nos seus próprios interesses e não no interesse do Brasil. O Itamaraty, antes respeitado por sua diplomacia técnica, já tivemos bons tempos no Itamaraty, viu, gente? Agora parece reduzido a uma extensão de marketing do governo. E o preço disso é cobrado nas exportações, nos empregos e no bolso de cada um de nós. Mesmo setores tradicionalmente resilientes, como é o caso do têxtil, também o farmacêutico, começam a registrar desaceleração. O custo de importação de insumos, que são essenciais, subiu com a desvalorização do real. E a perda de espaço no mercado externo enfraqueceu a produção local. E o pior, inflação de custos combinada com a recessão produtiva. O curioso e ao mesmo tempo trágico é que esse cenário não era inevitável. Havia tempo, havia canais e havia alternativas. Bastava um gesto pragmático por parte do presidente da República, um simples telefonema. Bastava compreender que política comercial não se resolve com bravata, com ideologismo, mas com articulação, diplomacia e interesse nacional acima da retórica ideológica. Mas nada disso foi feito. E isso quer dizer o quê, meus amigos? O trabalhador brasileiro, que esperava a picanha, vai receber desemprego. O pequeno produtor, que confiava no discurso de valorização da indústria nacional, vai fechar as portas. E o país, que poderia se beneficiar do real completamente desvalorizado para expandir suas exportações, vai esmagar a maior retração de inserção internacional. Isso em 2 décadas. Nunca se viu uma crise como essa. Não é exagero dizer que o Brasil vive hoje uma regressão geoeconômica. De candidato à liderança do BRICS, passou a parceiro problemático. De esperança emergente, virou exemplo de como não se negociar. E de potência agrícola global, celeiro do mundo, tornou-se exportador de instabilidade e não confiança. Em 2026, o Brasil terá a oportunidade de reescolher seu rumo. Há líderes no campo liberal conservador que têm uma certa capacidade de diálogo internacional, sensibilidade para os ciclos econômicos e compromisso com o empreendedorismo como motor de desenvolvimento. É possível reverter esse quadro, mas para isso será preciso também romper com a cultura da negação, do ressentimento da política feita com o fígado. Até lá, a sociedade precisa entender o que está em jogo, porque diante do silêncio do governo atual, a conta sempre será paga pelo povo.